Na metade do curso, no seminário, abriu-se um curso de jornalismo dentro do próprio seminário, porque nós tínhamos o jornalismo escrito e o jornalismo falado, ou seja, a imprensa falada e a imprensa escrita. E havia um curso de jornalismo, alguns alunos eram selecionados, não eram todos, eu fui um dos que entrei na seleção. Era um grupo pequeno, parece que 6 a 8 alunos do curso de jornalismo. Os demais eram todos bem mais ilustrados. Tinham uma escolaridade na época muito maior do que a minha, falavam melhor também, e teoricamente a escrita era uma escrita melhor do que a minha. Aí a gente tinha aula teórica e a professora mandava escrever artigos, crônicas e etc. Ela dava as coordenadas e a gente escrevia e mandava, e na próxima aula apresentava. E quando eu chegava, os meus textos, ela fazia um X na página, um X, assim. Simplesmente um X. E eu ficava, poxa vida, ela não entende muito de português. Por que ela faz isso? Professor, por que a senhora faz isso comigo? Ela dizia o seguinte: você usa a palavra certa no lugar errado. E eu gostava de usar palavras bonitas, rebuscadas, eruditas. Ela falava, você usa a palavra certa no lugar errado. Às vezes você usa um sinônimo, mas usa o sinônimo no lugar errado. Por exemplo, casa é sinônimo de lar. Mas você não pode nem sempre usar uma pela outra. Casa é o prédio. Lar é o convívio social, é o conjunto de pessoas, é o convívio espiritual e social dentro da casa. Por isso que você aluga a casa, mas você não aluga o lar. Aí eu fui melhorando, fui melhorando. No final do curso, tinha o TCC, que na época não tinha esse nome TCC. Trabalho de conclusão de curso. Era um trabalho final. E ela passou, deu liberdade para você escolher várias crônicas. Escrevesse as crônicas, criasse da sua cabeça e entregasse para ela. Eu criei várias. E fiz um cadernão. Lamento ter perdido isso, porque seria publicável hoje. Sabe o que aconteceu? Eu tirei em primeiro lugar desse grupo. Quando entrei, eu era o pior. Quando terminamos o curso, eu era o melhor. Por que isso? Perseverança. Perseverança. Eu poderia ter me revoltado com ela. Poxa, mas ela pega o meu trabalho e faz um X. Não presta. Não serve para nada. Ela não fala português. Fala muito pouco. Eu sou nativo, eu falo português. Eu não vou mais, eu vou desistir. Teria desistido. E, em compensação, imagine só, eu vou tomar uma água aqui para dizer para você quais as consequências e o resultado deste curso de jornalismo que eu fiz. Com o passar do tempo, eu passei a escrever em vários jornais. Tanto jornais eclesiásticos, como jornais seculares. E escrevi livros. Olha aqui. De minha autoria, Carreira Solo. Um livro muito interessante, Poética no Tempo e no Espaço. Digo, Poética no Tempo e no Espasmo. Esse livro está aí, está no mundo. Outro, A Lei e Além do Conto, também, Carreira Solo. O mesmo, só que em outra edição e ampliado. A Cidade Nossa de Cada Dia. É um livro de sociologia urbana. Livro de conto. Contos, descontos, etc. Outro, A Cidade Nossa de Cada Dia, Nossa Turbação Diária. Carreira Solo. Se você entrar aí no Google, aí, colocar esses nomes desses livros aí, e o meu nome mesmo, você vai encontrar.
Livro de autoria, qual autoria? América Latina, Identidade em Construção. Livro em coautoria, Narrativas e História. Livro em coautoria, Multiculturalismo na América Latina. Eu já falei aqui que o meu pós-doutorado foi História Política da América Latina. Olha, América Latina, Visões e Versões. Qual autoria? Revistas acadêmicas. Esta revista aqui, a revista Maracanã, do pós-graduação em História, da grande universidade UERJ, do estado do Rio de Janeiro. Esta aqui é outra revista científica, Latinidade, da qual tive o privilégio de participar como membro do conselho editorial, além dos artigos escritos nelas. Deu para perceber? Aquele aluno cujos escritos eram reprovados in limine, prima facie, de cara, com aquele X, ó, não presta. Ele insistiu, ele persistiu, ele não desistiu. E daí? E possivelmente outros livros virão por aí. Viram a importância de perseverar? E quando você olha para a Bíblia Sagrada, o que a Bíblia Sagrada fala sobre o perseverar na vida cristã? É um perseverar na vida cristã, mas você pode pegar essa prática da vida cristã, colocar na sua vida prática, na sua vida diária. Porque você é cidadão dos céus e é cidadão da terra. Jesus usou conhecimentos seculares para ensinar conhecimentos espirituais. Jesus usou coisa conhecida para ensinar coisa desconhecida. Jesus usou coisas próximas para falar sobre coisas remotas. Jesus falou de assuntos presentes para explicar coisas futuras, escatológicas. As parábolas, por exemplo, um grande exemplo. Então podemos usar um texto que fala de algo espiritual, aplicar, em primeiro lugar, em termos espirituais e também aplicar em termos práticos da nossa vida enquanto cidadãos da terra. Olha o que diz Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Perseverança. Essa nuvem de testemunhas aqui, que o escritor de Hebreus fala no capítulo 12, ele está se referindo às testemunhas do capítulo 11. Aquele rol, aquela galeria de testemunhas veterotestamentárias, do Velho Testamento. Em Tiago 1:4 diz lá, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Perseverança. Perseverança. E o grande apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o grande doutor Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, 15, 57 e 58, ele falando sobre a vitória, sobre a ressurreição, sobre o corpo corruptível e incorruptível. Ele diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória, graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o trabalho de vocês não é em vão. Tudo isso está resumido, está circunscrito, está em um pacote, está debaixo de um guarda-chuva da perseverança. Nada, ou quase nada,
pelo menos o sucesso, o êxito, o conseguir, o avançar, o crescer, não acontecerão se nós não formos determinados e perseverantes. Por quê? O crescimento não é repentino, não é um clicar. E ele vai passar naturalmente por altos e baixos, por modulações. Nós já temos um vídeo aí falando sobre a modulação. Vá lá, assista-o. Isto é muito importante. Ah, mas e se nada disso acontecer? Se esse sucesso não vier? Se esse êxito não vier? Se eu não avançar, o que vai acontecer? O perseverante, ele sabe que Deus vai entrar com providência. E, além de tudo, ele está firmado na palavra linda, atual, oportuna, do grande profeta Abacuque. Lá no capítulo 3, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, peque, não vingue, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação.